hoje o dia seria apenas para votarmos requerimento. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Um momento, pela um minutinho. Vamos dar pela ordem a cada um. Eu queria Pela ordem, escrever senador pela Marinho. ordem, presidente. Presidente, pela ordem não é isso. E quem de Não, fato... vamos seguir. Só um instante, deixa Seguiu. senhores, Então eu vou deputada aguardar. Elisiane, senador Rogério. Escrito, vou Não, aguardar. Tá feito. senadora Elisiane, É que se a todos gente falarão participa pela de ordem, discurso. todos falarão pela ordem. Eu peço que os colegas respeitem a fala do outro. Fala, meu povo, beleza? Não é novidade para ninguém que a esquerda tentou de todas as formas fazer com que não acontecesse a CPMI do INSS. Foi pedido ao STF, o Lula fez um pedido para que não investigasse porque sabia que o seu irmão estava envolvido nesse esquema aí bilionário que acontece desde 2003, no caso, desde 1994 acontece isso. Mas começou a dar uma escalada maior desde o início do governo 1 de Lula. Mas vão investigar a partir do dia de 2015, né? E a esquerda fez de tudo para que não acontecesse essa CPMI. Tudo, tudo, tudo. Porém, deu com os burros na água, que os vereadores, os deputados conseguiram as assinaturas suficientes para dar entrada na CPMI, conseguiram dar entrada, e nos 45 do segundo tempo, quando a esquerda achou que já estava tudo tranquilo, que elas conseguiram entubar lá o Omar Aziz, colocar um relator da base do governo, e já estava tudo certo, até a esquerda se relaxou tanto que não esperava a tática da direita. A tática da direita foi o seguinte: dos últimos 45 do segundo tempo, eles botaram a candidatura de 2 opositores ao governo, que vão investigar com certeza, porque seria acabar tudo em pizza, como a CPI do Covid. Acabar tudo em pizza, não ia investigar nada, não ia pegar ninguém, ia ficar por isso mesmo. Na verdade, a CPI do Covid não, a CPI do dia 8, né? Aí não ia pegar ninguém, ia investigar quem quisesse. Aí eu vou trazer aqui um vídeo para vocês e quero que você acompanhe até o final, porque a chapa esquentou, já começaram a tentar embargar, começaram a tentar tumultuar, mas não deu certo. Da forma que começou, já começou dando tudo errado para eles. Acompanhe comigo, galera. Não sei como é que vai ser, mas eu quero já pedir a minha inscrição. Não, essa inscrição já foi feita. Não, hoje, Aliás, o exame hoje é o inclusive, primeiro não há até previsão. Eu estou abrindo por uma deferência a todos os parlamentares. Hoje o dia seria apenas para votarmos requerimento. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Um momento, pela um minutinho. Vamos dar pela ordem a cada um. Eu queria Pela ordem, escrever senador pela Marinho. ordem, presidente. Senhores senadores, rapidamente aqui, eu vou falar bem rápido aqui. Eu tentei me inscrever também eu vou aceitar a argumentação e a forma regimental que Vossa Excelência vai instituir. Como certamente vou falar um pouco depois, eu quero desejar ao nosso vice-presidente, a Vossa Excelência, ao relator, um trabalho excepcional, isento, né, e que nós temos o cuidado aqui de nos munirmos, todos nós, dos argumentos técnicos e das condições reais para nos pronunciarmos. Por exemplo, eu quero fazer um pequeno reparo, senhor relator. Os empréstimos consignados desde 2003 estão autorizados, não foi em 2019. Tá? E tem inclusive uma lei chamada Lei 10.820. Então, assim, nós temos que ter o cuidado aqui de buscarmos quem de fato fraudou a Previdência. Presidente, pela ordem não é isso. E quem de Não, fato... vamos seguir. Só um instante, deixa senhores, Então eu vou deputada aguardar. Elisiane, senador Rogério. Escrito, vou aguardar. Tá feito. Senadora Elisiane, É que se a todos gente falarão participa pela de ordem, discurso. todos falarão pela ordem. Eu peço que os colegas respeitem a fala do outro. Para senão, uma sala cheia dessa, se a gente começar a interromper, nós não vamos chegar a lugar algum, vamos... Já começou bem. Tudo é pela ordem, para não deixar ninguém falar. Vocês veem como é que é a estratégia suja da esquerda. Eles estão desesperados porque eles acharam que tinham ganhado já com o presidente Omar Aziz, com o presidente deles, mas só que mudou tudo. Em cima, a estratégia da direita foi perfeita. Eles não esperavam, então estavam relaxados, não tiveram nenhum número de votação suficiente. Então a direita atropelou. Vamos ficar aqui a manhã toda inutilmente. Peço a gentileza aos senhores parlamentares que a gente siga as regras do parlamento. Senador Marinho, para encerrar, por favor.
Não, agradeço a Vossa Excelência, apenas uma contribuição aqui para o debate e dizer a Vossa Excelência que nós vamos aguardar da maneira como nós estaremos aqui escritos. Olha o olhar e do... oportunamente vou utilizar aqui o espaço com Marinho. praticamente todos nós iremos fazer os oportunamente. Obrigado. Pela ordem, senadora Elisiane Gama, em seguida, deputado Maria Eringer, deputado Rogério Correia. Só um minutinho. Só para dizer que pela ordem é pela ordem, né? Para a gente não entrar na discussão, senão Isso, atrapalha. obrigado, senador. Mas eu fiz um registro de uma questão de ordem, que, aliás, é sobre as regras de procedimento. Se Vossa Excelência me permitir, que já faz essa questão de ordem, que é referente às regras de procedimento, às regras de votação, não é? Seguindo, por exemplo, o rito que nós temos hoje, tanto no regimento comum quanto no regimento do Senado da Câmara, que é seguir a ordem daqueles... Eu já posso, então, já remeter, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, sobre essa questão de ordem, que eu acho que é pertinente. Perfeitamente, senador. É o próximo tema, inclusive. Nossa próxima pauta é a questão das regras da CPMI. Perfeito. Porque, veja, presidente, nós temos uma série de requerimentos, o relator apresentou aí, inclusive, é claro, dentro da prerrogativa dele, apresentou uma série de requerimentos, e a minha sugestão dessa regra de procedimento é que a gente fizesse um acordo para que aqueles requerimentos que fosse consenso do plenário, a gente votasse em bloco, e aqueles que não fossem consenso, a gente votasse de forma individualizada, dando oportunidade para que cada parlamentar, possa, na verdade, proceder o seu voto. Eu acho que isso agiliza e, ao mesmo tempo, também garante as prerrogativas individuais de cada um dos parlamentares. Obrigado, senadora Elisiane Gama. Eu recolho a questão de ordem e discutiremos após a apresentação das regras CPMI. Mas o caminho é exatamente esse. Os requerimentos que houverem consenso, votaremos em bloco. Os que não houverem, nós vamos colocar ao escrutínio de cada um dos parlamentares. Pela ordem, deputado Rogério Correia. Bem, uma das questões era se essa lista hoje ela será também acatada, já foi feita essa observação. A outra observação, presidente, é que nós votaremos hoje requerimentos apenas do relator. Então, outros requerimentos... Não, senador. Nós votaremos hoje todos os requerimentos que têm consenso, que foram pedidos por vários parlamentares. Toma! Porque na lista de hoje estavam apenas os do relator, não na pauta. Não, mas na pauta foram colocados os requerimentos a pedido do relator. Mas na hora da leitura dos requerimentos serão lidos todos os nomes dos parlamentares que fizeram o requerimento idêntico. Destes requerimentos que todos foram eles. Do relator. Todos. Eu quero que todo requerimento, cada parlamentar saiba que foi colocado aqui o nome dele para que a gente dê sequência. Tá, a questão que eu pergunto, Vossa Excelência, é os autores, que também foram autores destes requerimentos, se eles também terão a prioridade na fala quando forem inquirir os convidados, porque senão fica apenas o relator para fazer a inquirição e os outros que fizeram os requerimentos também, qual a ordem que ficaria, como é que você está prevendo isso. Se isso for para ser discutido, presidente, depois da apresentação do relatório, não tem problema, fazemos o debate depois, mas era apenas para colocar essa questão para que a gente discuta, então, esse funcionamento após a apresentação. Pois não. Deputado Paulo Pimenta, pela ordem. Senhor presidente, vice-presidente, senhor relator, quando eu cheguei hoje, presidente, também era antes das 8h30. E, de fato, havia uma lista... Já sobre a mesa. Sobre a mesa. Eu me dirigi à secretaria e fui informado que, na realidade, como a gente ainda não tinha votado os procedimentos, os parlamentares que chegaram antes fizeram essa lista, acabou que a lista ficou uma lista que todo mundo foi chegando e foi assinando. Eu entendo que ocorreu isso hoje porque ainda não havia uma regra clara. Sim. Como Vossa Excelência já disse, pretende abrir as inscrições meia hora antes dos trabalhos. Portanto, eu entendo que a partir da próxima sessão, se a reunião for às 9h, formalmente vai estar aberta às 8h30, não adianta chegar às 7h ou às 7h30, vai abrir às 8h30. Segunda questão. Uma coisa é um requerimento ser assinado por vários parlamentares, o mesmo requerimento. Outra coisa são vários requerimentos apresentados individualmente por cada parlamentar. Pelo que eu entendi da manifestação de Vossa Excelência, seria considerado a fala do relator e depois só o primeiro parlamentar
que apresentou o requerimento. Tem sido assim na CPI, senador, o Os deputado. demais parlamentares, mesmo que tenham apresentado de forma individual, não seriam considerados autores. Essa, pelo que eu entendi, foi a sua... Serão todos autores. Só não terão, na sequência das falas Perfeito. após o depoimento, a primazia, aquele que foi o primeiro a falar. Mas eu coloco também, vamos colocar em votação, porque se for interessante, nós colocamos todos os parlamentares, não vejo problema algum Não, só tô... em nós darmos sequência. Eu acho que o importante é que a gente Esclareça. combine Pois não. e aquilo que ficar combinado. Então, na interpretação exposta por Vossa Excelência, seria Olha só o desespero. o primeiro que protocolou Exatamente. a convocação. E depois os demais já Os inscritos. demais A cabeça tá quem estariam vai na ser lista convocado, junto com os quem vai demais ser parlamentares, Sim. sem precedência pelo fato de terem sido autores ou não. É isso. É isso que eu entendi É isso. da O sua posicionamento é esse. proposição. Mas vou fazer uma proposição aqui à CPMI. Como hoje é o nosso primeiro dia e a regra não estava clara, eu proponho que nós sigamos a lista que já estava aberta aqui e que na próxima sessão a lista de inscrições será aberta meia hora antes do início da CPMI e encerrada meia hora depois do início das sessões. Os senhores concordam? À unanimidade? Então está definido a nossa colocação. Eu vou passar a palavra ao relator, porque a questão das regras eu gostaria já de votar. Mas vamos dar sequência no plano de trabalho, logo em seguida a gente vê isso. Vou passar a palavra ao relator, o seguinte. Se Pois você não. se permite, é um rápido pela ordem, só para esclarecimento da parte de Vossa Excelência Sim. sobre a condução dos trabalhos. Pois não. Vossa Excelência passará para o senhor relator a palavra agora para a apresentação do plano de trabalho. Eu vou passar, antes de passar para ele, senador, eu já ia colocar isso para a comissão. Eu conversei com o deputado Paulo Pimenta pelo governo, conversei com o Rogério Marinho. Não há previsão regimental para votação de plano de trabalho. Mas, não há. Mas, Há uma divergência, presidente, entre nós. mas o que é que nós vamos fazer? E se Ele o senhor vai permite uma ler... questão de ordem nesse sentido. Ele vai ler o plano de trabalho, eu vou suspender a sessão por algum tempo para que todos possam ler e nós buscamos o consenso nas sugestões tanto do governo quanto do relator e fazemos um plano de trabalho conjunto. É isso, essa é a pretensão dessa CPI. Só quero antecipar, Vossa Excelência, que nós, em questão de ordem, aí eu não estou aqui apresentando a questão de ordem, Em mas em desespero. questão de ordem, inclusive, conforme a literatura comparada de outras comissões parlamentares de inquérito, e suscito em destaque a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, arguímos e requeremos a necessidade de apreciação do plano de trabalho. Pois não, eu recolho a questão de ordem de Vossa Excelência, daremos uma resposta definitiva após a leitura do plano de trabalho pelo relator, uma tentativa de consenso. Caso não exista, nós então passaremos a definição para essa presidência. Senador, Não, só era para possível- contrariar a ordem, senador Rogério Marinho. Só para contraditar e tornar melhor aqui o debate, veja, o líder Randolph apresenta uma questão de ordem e ele chama de... Não, anuncia a possibilidade ou apresentou? A questão de ordem dele já foi recolhida, senador Rodolfo. Nós vamos dar essa presidência dará uma Não, é resposta porque final. eu achei o argumento assim inusitado. É literatura comparada? Como é que foi o nome? É isso. Literalidade comparada. Pode chamar É jurisprudência porque ele é também. historiador e segue É porque eu tenho uma dificuldade de compreensão. Meu obrigado. Agora eu quero dizer a Vossa Presidente, Excelência o a seguinte, gente que o que só está precisa dizendo... Ô, senador Elisângela, só um minutinho, por favor. A senhora, quando falar, eu vou pedir que todos respeitem a sua fala. Por É gentileza. só um plano. É só um plano mesmo de não dá em nada. Nós estamos vivendo um momento em que se chama democracia relativa, justiça relativa. Então, dentro do nosso regimento, está se falando especificamente que o que é posto em votação são preposições. Plano de trabalho não é proposição. Senador, proposição. vamos, É uma gente, senhores, discricionalidade do relator. Senhores. Mas, como a gente está vendo a relatividade, pode ser que a gente senhores, encontre... nosso trabalho é proposição. Nós caminharemos, essa presidência decide que o relator irá ler o plano de trabalho. Posteriormente, suspenderemos a sessão para que os dois lados possam avaliar e sugestões serem apresentadas. Se não houver consenso, essa presidência responderá à questão de ordem aceita a pedido do senador Randolph. Galera, podemos ver aí que o presidente da comissão não tá de bobeira e não vai pegar leve, não. Não vai ser injusto. Vai agir no que é certo.
vai culpar quem é culpado, vai inocentar quem é inocente. E o relator, esse relator aí é casca grossa, que eu fiquei sabendo, ele é casca grossa. Ele é bem minucioso, investiga tudo e a esquerda está em desespero. A esquerda está em desespero depois daquela bomba que o Nicolas soltou daquele vídeo que eram 6 bi, mas na verdade, totalizando tudo que vem da roubalheira desde antes, chega a mais de 90. Mas a esquerda queria jogar isso para debaixo do tapete, mas não conseguiu. E agora vamos ver o que vai dar. Espero que não acabe em pizza. Parece que não, né? O jogo tá virando, galera. O jogo tá virando. Curte, comenta, compartilha e se inscreva. Valeu!